Olá, agradeço a sua conexão no Tendências Globais. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje nós vamos ver o capítulo 4 de Apocalipse. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no capítulo 4 e conforme eu for comentando, fazendo apontamentos para cada versículo, você já acompanha na sua Bíblia, porque senão vai ficar meio confuso para você acompanhar os apontamentos que eu vou fazer em função de cada versículo. Não vou ler para não gastar muito tempo. O capítulo 4. Então vamos lá, vamos começar então. O primeiro versículo. Uma porta aberta no céu. É uma experiência de arrebatamento em espírito que aconteceu com o apóstolo João lá na ilha de Pátimos. O Senhor o transporta para a glória e dá a ele visões a respeito do dia do Senhor, que é um período, né, que envolve aí os acontecimentos de 7 anos da 70ª semana do profeta Daniel. Não é uma questão de simbolizar o arrebatamento da igreja. É uma experiência que João teve igual a do apóstolo Paulo. Arrebatado em espírito, foi até a glória e lá o Senhor lhe deu visões a respeito do que ia acontecer no futuro. E os eventos que João teve estão relacionados com o dia do Senhor, que é uma expressão técnica dentro da escatologia. Muito bem. Também o propósito é de uma mensagem para as igrejas, porque essas revelações elas trazem uma mensagem profética dirigida às 7 igrejas que chega até nós. E é para o nosso benefício, para a nossa observação. E a voz que ele ouve é a voz do Senhor como de uma trombeta. Lá em Apocalipse 1, versículo 10, ele faz referência a essa voz, como de uma trombeta. Era o Senhor Jesus Cristo glorificado falando com ele. Esse tipo de experiência só é possível na dimensão do Espírito Santo. Ok? E fala do futuro, porque ele diz lá em Apocalipse capítulo 1, 19, ele diz: mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer, falando do futuro. Esses são os apontamentos do versículo 1 de Apocalipse 4. Vamos para os versículos 2 e 3, juntando os dois aí. Uma visão de Deus no trono. Trono fala de soberania, de autoridade, o Deus Todo-Poderoso. João tem a visão de Deus assentado em seu trono. Não vou citar versículos aqui para a gente não gastar muito tempo, mas eu aconselho você depois a adquirir a apostila para servir como um material de estudo que você pode fazer com mais calma na sua casa. Semelhante à pedra jaspe e sardônica. Isso está lá no versículo 2, o 2 e o 3. Eu estou só fazendo comentário. Olha, aqui eu entendo que Deus está lembrando ao apóstolo João que ele é um Deus de aliança. A aliança que ele tem com Israel. E essas visões de jaspe e sardônica lembram aquilo que estava no peitoral do sumo sacerdote. Quer dizer, a imagem gráfica traz a lembrança de João que Deus é um Deus de aliança com Israel e o assunto a ser tratado é Israel. E se você for estudar
a disposição das pedras no peitoral do sumo sacerdote, você vai perceber que são 4 filas de 3 pedras cada uma. A sardônica foi a primeira pedra da primeira linha e o jaspe é a última pedra da última linha. Do começo ao fim, Deus é Deus de aliança com as 12 tribos de Israel. Vamos ficar só com esse comentário. Então aí você pode ter que de Rubem até Benjamim, aí olhando para as 12 tribos, o primogênito e o mais novo, Deus é Deus de aliança. Ok? O aparecimento do arco-íris na visão desses 2 versículos, a visão contida nesses 2 versículos, reforça ainda mais o fato de Deus ser íntegro, de ser fiel à sua palavra, de ser um Deus de aliança. A questão da esmeralda, que também aparece na visão, ela lembra um pouco o que Ezequiel viu na sua visão. Mas não vamos entrar em detalhes, porque isso não são detalhes que a gente não pode ficar extrapolando demais. Veja bem, aqui o importante é perceber que a intercalação da era da igreja acabou. Ela já foi arrebatada. Agora Deus está mostrando a retomada do seu programa profético com a nação de Israel. Ele não está se dirigindo à igreja. Ele está mostrando a João o que ele vai fazer com a nação de Israel através de todo esse período, de todos esses eventos do dia do Senhor. E ele vai completar o programa profético que ele tem para Israel, dentro da 70ª semana do profeta Daniel, que está lá em Daniel capítulo 9, que você pode estar consultando depois. E o versículo 4. E ao redor do trono, esse aqui já tem mais coisas para a gente fazer apontamentos. Ao redor do trono havia 24 tronos, o trono de Deus, e ao redor do trono 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos. Aqui João está tendo uma visão. Na apostila você vai ter mais detalhes. Eu não vou gastar muito tempo, senão a gente não sai daqui. É a completude do corpo de Cristo, a plenitude do corpo de Cristo, que já foi arrebatado e já está em seu estado glorificado na glória, no céu. Os 24 têm essa representação da igreja. É o ponto que nós queremos salientar. Outras visões, outras opiniões, elas não têm consistência dentro do contexto que João está vendo. Porque o capítulo 4, ele está antes da abertura dos selos. Então, é uma visão de quem já foi arrebatado e já está no seu estado glorificado, assentado. Só anciãos podem assentar em tronos para governar juntamente com Cristo. A gente tem que prestar atenção nisso. Os mártires da grande tribulação ainda não receberam os seus corpos glorificados. Os santos do Antigo Testamento também ainda não passaram pela primeira ressurreição. Só a igreja passou pela experiência do arrebatamento e já está no seu estado glorificado. E o número 24, há muita discussão com relação ao significado do número 24, mas lembra, assim, de maneira mais direta, o número 24 lembra
a organização das turmas dos sacerdotes que ministravam no templo, que eram 24 turmas para completar o trabalho num ano de 360 dias. E nós somos uma nação sacerdotal, a igreja. É a referência mais direta que nós podemos encontrar para o número 24. Vestidos de túnicas brancas. É a igreja que vai receber túnicas brancas, vestes de justiça. E se você for lá no capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver Jesus voltando juntamente com a igreja vestido dessa maneira. Então a referência é para a igreja. E anciãos significa presbíteros, são aqueles que estão liderando as igrejas. Não existe a expressão presbítero para anjo. Isso é algo relacionado com a dispensação da igreja. E eles tinham coroas. Se eles tinham coroas, eles já passaram pelo bema, pelo tribunal de Cristo, e já foram recompensados e receberam os seus galardões. É a igreja. Novamente, os selos ainda não tinham sido abertos, mas a igreja já estava na sua completude. Nós falamos muito disso na apostila. Ok? Só para caracterizar o significado desses 24 anciãos. Preste atenção numa coisa. Aqui, essas vestes de justiça, ou essas coroas, está falando de obras que nós executamos como igreja. Não está falando da nossa posição em Cristo, da nossa justificação. Para não cair numa interpretação generalista. Ok? Eu estou só chamando a atenção. E profetas que tiveram uma visão do trono, nenhum deles viu 24 anciãos, porque a realidade da igreja no Velho Testamento ainda não tinha sido revelada, ela não era existente. Isso era algo futuro, que dependia da primeira vinda de Cristo. Então Isaías não teve a visão dos 24 anciãos, Ezequiel também não, Daniel foi o que chegou mais perto. E Daniel capítulo 7, ele tem uma visão de tronos, mas ainda não é 24 e nem são anciãos, porque Daniel ele não trouxe detalhes desses tronos que ele viu. O que teve essa visão foi João, o último apóstolo que andou com Cristo, representando a completude do ministério de Cristo, levantando a igreja. O número 24, na minha opinião, ele mostra algo como uma nação sacerdotal que ministra diante de Deus, de um governo juntamente com Cristo, e a Bíblia fala que nós vamos governar juntamente com Cristo, e também fala de completude. O corpo de Cristo se completou. E ninguém mais vai entrar no corpo de Cristo. Depois do arrebatamento, nós vamos ter mártires da tribulação, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, os sobreviventes do milênio, mas o corpo de Cristo já está completo. Eu não posso imaginar uma noiva, uma esposa de Cristo, que vai se completando e nunca termina. Isso não faz muito sentido, ok? E eles estavam sentados, vestidos e coroados. Graficamente, eu olho para a igreja, o corpo de Cristo completo, arrebatado e glorificado na presença de Deus. Vamos para o versículo 5. Relâmpagos, trovões, isso mostra a glória de Deus, a sua majestade no trono.
e trovões, relâmpagos. É uma imagem gráfica quando Deus vai trazer juízo sobre a terra. E nós encontramos isso em Apocalipse 8:5, Apocalipse 11:19 e Apocalipse 16:18. É a mesma imagem gráfica, anunciando um prenúncio de juízo sobre a terra. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. É uma referência ao Espírito Santo em sua plenitude. Porque o número 7, ele significa completude ou plenitude, completo. Os candeeiros individuais representam as 7 igrejas, como nós vimos lá em Apocalipse 1, 12 e 20. E não devem ser confundidos com as 7 lâmpadas de fogo acesas diante do trono. Candeeiros é uma imagem gráfica para as igrejas, e as lâmpadas de fogo é uma referência ao Espírito Santo, porque são 7 Espíritos de Deus. E nós não devemos confundir essas duas palavras, porque no original elas são palavras diferentes. E elas revelam realidades diferentes. Uma coisa é a igreja, outra coisa são os 7 Espíritos de Deus. O versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. É o piso da sala do trono. E uma referência ao mar de vidro é uma coisa pura, sem mancha. Isso indica a santidade na sala do trono, a santidade de Deus. 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Nós poderíamos chamar de anjos ou seres viventes. São querubins. Alguns usam a expressão anjos observadores que ministram no entorno do trono de Deus. Está lá em Daniel capítulo 4, 13, 17 e 23. E a função desses querubins é como se fossem os guardiões da santidade de Deus na sala do trono. É algo assim, é uma expressão gráfica, né? E é o que a gente pode comentar a respeito do versículo 6. O versículo 7. A primeira criatura viva tinha um rosto como de leão. Uma criatura forte e poderosa. O significado. A segunda criatura tinha um rosto de boi. O boi fala do serviço fiel e paciente ao seu dono, como servindo a Deus. O outro ser vivente tinha um rosto como de homem e fala da nossa inteligência, da nossa razão, e Deus se comunica conosco de forma inteligível. Ok? E a quarta criatura tinha um rosto de águia. A águia pode voar rapidamente. E ela é rápida para servir a Deus, pela sua velocidade, pela sua visão. É só a expressão do significado desses rostos, dos seres 4 viventes. Uma analogia interessante é que lá no acampamento de Israel, o tabernáculo ficava no centro. À direita do tabernáculo
aqui pegando os 4 prumos cardeais, leste e oeste. Leste ficava acampadas as tribos de Judá, Isacar e Zebulon. E Judá, o símbolo era um leão. Do lado oeste ficavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, e a bandeira deles, o estandarte deles, tinha um rosto de boi. Ao norte do tabernáculo ficavam as tribos de Dan, Asher e Naftali, e o estandarte tinha a figura de uma águia. E no sul, ao sul do tabernáculo, ficavam as tribos de Ruben, Simeão e Gade, e eles tinham no seu estandarte a figura de um homem. Olha, não é coincidência, porque a maneira como o acampamento foi organizado mostra o que está no céu. Algo interessante que chama a nossa atenção. Uma outra analogia, essa um pouco mais indireta, está relacionado com os 4 evangelhos. O livro de Mateus mostra Jesus como o leão da tribo de Judá. Só vou citar para você entender como Deus fala de muitas maneiras através da sua palavra. O evangelho de Marcos fala de Jesus como o servo obediente. O evangelho de Lucas fala de Jesus como o Filho do Homem, aquele que se comunica conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o evangelho de João mostra a realeza de Cristo, o Messias. Aí a figura da águia. Só para caracterizar essas imagens gráficas com relação àquilo que está os 4 seres viventes em torno do trono de Deus. O versículo 8. Esses 4 animais, cada um com 6 asas, normalmente a Bíblia fala de anjos com asas. Pode ser 6, 4. E também a Bíblia menciona anjos que não têm asas. Na sua epifania, apareceram muitas vezes como homem. Então a gente não pode ficar aqui muito preso naquilo que está sendo mostrado. Santo, 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 ininterruptamente eles estão clamando e louvando a Deus pela sua santidade. E só Deus é santo. É interessante. O Senhor Deus Todo-Poderoso, também mostrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso. Falando isso de forma ininterrupta na sala do trono. Isso mostra a soberania de Deus, o poder de Deus, a sua autoridade. Que era, e que é, e que há de vir. Deus é eterno, passado, presente e futuro. Deus é o mesmo, e Ele não muda, e Ele dura para sempre, a sua eternidade. Não é? Mas aqui eu chamo a atenção, que era, e que é, e que há de vir. É uma expressão que Jesus usa para Ele mesmo, como aquele que veio, que foi morto, ressuscitou, ascendeu aos céus e vai voltar, mostrando a sua eternidade já num corpo glorificado, e o seu retorno primeiro para a igreja e depois para Israel. Agora vamos para os versículos 9 e 11. E os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado. Aqui, tanto para Deus quanto para o Senhor Jesus Cristo, que está assentado à sua destra.
davam glória, honra e ações de graças. Isso aqui é um culto, uma celebração na sala do trono, o tempo todo. E no livro de Apocalipse, nós vemos muitas expressões desse tipo. Apocalipse 4, Apocalipse 7, Apocalipse 11, Apocalipse 12, Apocalipse 16, Apocalipse 18, 19. O livro inteiro mostra essa realidade da adoração na sala do trono. E a sala do trono serve como modelo para a igreja. E os 24 anciãos prostravam-se diante daquele que está assentado no trono. Isso significa curvar-se, prostrar-se numa atitude de reverência, de honra e de adoração, de gratidão diante daquele que é digno. Deus é digno e o Cordeiro de Deus também é digno. Lançavam as suas coroas diante do trono. A coroa fala da recompensa da igreja e os anciãos representam a igreja e eles reconhecem que a recompensa não é mérito próprio, mas foi a graça de Deus que concedeu a eles as coroas. E eles prostram-se diante do Senhor e depositam as suas coroas aos pés daquele que é digno. Tu criaste todas as coisas, falando do Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, Criador de todas as coisas. E aqui nós chegamos ao fim do capítulo 4. E aqui, comentário rápido para nós encerrarmos. Não se esqueça, o dia do Senhor se refere à 70ª semana de Daniel, que é um período de 7 anos de tribulação sobre a terra e correção e disciplina, tanto para Israel quanto para as nações. A tribulação acontece na terra. Ela gira em torno de Jerusalém. Ela trata com Israel e com as nações gentílicas. E é um tempo de indignação e de ira de Deus e do Cordeiro sobre os moradores da terra. E também Satanás vai perseguir os santos da tribulação, tanto de Israel quanto das nações. E aqui eu encerro, a igreja já está no céu, na sua forma glorificada, assentados em tronos na sala do trono. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a você pela paciência de estar até o fim. Deus te abençoe e eu conto com você na próxima semana com o Tendências Globais. Um abraço.